Vamos lá. Bom dia, meu nome é Kathleen. Bom dia, meu nome é Laísa. Meu nome é Felipe. Pode ir, Thalita. Meu nome é Thalita. Meu nome é Matheus. Somos todos alunos do primeiro F e hoje vamos apresentar um trabalho com um tema chamado feminicídio. Pode passar lá. Tá. Acredita-se que você já ouviu a expressão "o machismo mata". Poucas vezes nos questionamos o que está por trás da morte violenta de uma mulher. A palavra feminicídio, ela se refere ao assassinato de mulheres e meninas por questão de gênero, ou seja, em função do menosprezo e da discriminação à condição feminina. Isso não indica, no entanto, que toda mulher assassinada é vítima de feminicídio. Trata-se de um crime de ódio, no qual a motivação da morte precisa estar relacionada ao fato da vítima ser do sexo feminino. A palavra foi fundida na década de 1970 pela socióloga sul-africana Diana Russell. Com esse novo conceito, ela contestou a neutralidade presente na expressão homicídio e que contribuía para manter invisível a vulnerabilidade experimentada pelo sexo feminino no mundo. Esse conceito, ele inicialmente foi formulado para conseguir conter os diferentes tipos de violência que podem gerar o risco de mortes ou que geram risco de mortes. E, segundo Diana Russell, essas mortes elas não são casos ou episódios isolados, mas, na verdade, essas mortes elas estão inseridas em uma cultura que a sociedade ela naturaliza a violência de gênero e, desse jeito, ela acaba limitando o desenvolvimento livre e saudável de várias mulheres. E o feminicídio, ele apenas é aceito caso as causas do assassinato sejam apenas por questões de gênero, ou seja, isso é quando uma mulher ela é morta apenas porque ela é uma mulher. E não apenas casos de mortes, mas todo tipo de violência contra uma mulher, discriminação, autoridade do homem e diferença de igualdade, tudo isso também é considerado feminicídio. Bom, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2011, ocorreu, em média, um feminicídio a cada 1 hora e meia no Brasil, o que resultou em um total de 28.800 feminicídios registrados no período. O mapa da violência de 2015 aponta a ocorrência de 13 feminicídios por dia no Brasil, contra os 16 apontados na amostragem do IPEA de 2007 a 2011. Os primeiros 6 meses de 2020 tiveram aumento no número de mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil, ao se comparar com o mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento do Monitor da Violência, as principais vítimas de feminicídio são mulheres negras. Nos primeiros 6 meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, boa parte em plena pandemia do novo coronavírus. O aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o levantamento, 631 desses crimes foram de ódio motivados pela condição de gênero, ou seja, feminicídio. A maior parte desses crimes é praticada por homens que vivem ou viveram com a vítima, sendo namorados, parceiros sexuais ou maridos. Além dos altos índices de feminicídio, existem ainda muitos casos de estupro e lesão corporal gerada por violência doméstica. Nós vivemos hoje numa sociedade machista e hierárquica, em que a violência contra a mulher é cada vez mais normalizada. No entanto, a gente tem a internet, que nada mais é que uma extensão de quem nós somos como sociedade. Lá a gente pode encontrar de discursos bonitinhos até discursos de ódio. Podemos encontrar homens espalhando essas ideias machistas e objetificando a mulher, que no caso é o que mais tem, né, na internet. Antigamente, a mulher sofria violência e isso era tido como crime passional. Os homens alegavam que sentiam ciúmes ou que achavam que estavam sendo traídos. Felizmente, hoje a gente já pode chamar isso de feminicídio e não mais de crime passional. Agora vamos falar sobre a mídia. A mídia possui um grande poder em suas mãos, pois ela é capaz de influenciar as opiniões, crenças e comportamento das pessoas, e até mesmo no processo penal de alguém, seja a favor ou contra. Ou seja, ela tem uma grande responsabilidade nas mãos, por isso ela deveria, ou melhor, deve ser mais cuidadosa ao abordar alguns casos. A imprensa muitas vezes reforça o movimento de culpabilização da vítima,
ao abordar um caso de forma sensacionalista, desrespeitando a vítima e fazendo as pessoas acreditarem que a vítima tem culpa. Segundo a ONU, em tempos de constante conectividade, a tecnologia virou uma ferramenta para atacar mulheres e meninas. A ONU também afirma que estima-se que 95% dos comportamentos agressivos e difamadores na internet tenham como alvo as mulheres. É importante lembrar que a causa não é ciúmes e a culpa nunca é da vítima. Agora, na pandemia, os casos de violência doméstica contra a mulher e feminicídio aumentaram consideravelmente se compararmos com os anos anteriores. Existe um sinal que é muito importante que todas as mulheres saibam. Uma mulher canadense sofria violência doméstica durante a quarentena. Um dia, ela fez chamada com sua melhor amiga, onde ela disse ao marido que elas iriam conversar sobre receitas caseiras. Em dado momento, ela levanta a palma da mão esquerda e fecha o polegar, fazendo tipo um 4. E em seguida, ela abaixa todos os dedos, ficando de punho fechado por alguns segundos. Esse sinal indica que ela está sendo vítima de violência doméstica. Sua melhor amiga, entendendo o sinal, chamou a polícia preocupada. Esse é um sinal internacional e é importante que todas as mulheres saibam. Bom, eu vou falar um pouco sobre o feminicídio no Brasil. Os altíssimos índices de crimes cometidos contra as mulheres fazem o Brasil assumir o quinto lugar no ranking mundial da violência contra a mulher. Ou seja, há uma necessidade extrema de leis que tratem com rigidez tal tipo de crime. Dados do mapa da violência revelam que somente em 2017 ocorreram cerca de 60 mil estupros no Brasil. Além disso, a nossa cultura se conforma com a discriminação da mulher por meio da prática da misoginia e do patriarcalismo. Isso causa a objetificação da mulher, o que resulta em casos mais graves no feminicídio. O patriarcalismo e a misoginia são fatores por trás dos altos índices de violência contra a mulher no Brasil. O patriarcalismo, para quem não sabe, é a desvalorização da identidade feminina, ou seja, um homem desvaloriza uma mulher só pelo fato de ela ser mulher. E a misoginia é o ódio das mulheres, o desprezo a elas, preconceito, enfim. A lei do feminicídio trata especificamente do homicídio de mulheres com base em violência doméstica ou discriminação de gênero. Em 2015, foi sancionada no Brasil a lei do feminicídio. É a lei que altera o Código Penal brasileiro, instituindo um novo agravante específico de homicídio. O feminicídio, que é basicamente um homicídio ocorrido contra uma mulher em decorrência de discriminação de gênero, ou seja, por sua condição social de mulher, podendo ser também motivado ou concomitante com a violência doméstica. A violência contra a mulher, que nos casos mais graves acarreta o feminicídio, é preocupante no Brasil. Como o Matheus disse, os dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam que, a cada 1 hora e meia, um feminicídio foi cometido em território brasileiro. A lei do feminicídio introduz uma nova categoria de homicídio no Código Penal. Já existem, na seção que trata de crimes contra a vida do Código Penal brasileiro, o homicídio simples e os homicídios qualificados. A lei do feminicídio introduz uma nova seção qualificadora dos homicídios simples, o que torna a pena maior. Um homicídio simples pode acarretar penas de 6 a 20 anos de reclusão, enquanto os homicídios qualificados podem levar o condenado a cumprir de 12 a 30 anos de reclusão. Tá, agora eu vou falar sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, do Ted Bundy. Liza, pode passar o slide, por favor. Vamos lá. Theodore Robert Cole, mais conhecido como Ted Bundy, confessou ter matado 36 mulheres, mas as autoridades suspeitam que o número de vítimas chega a 100. Ele nasceu dia 24 de novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos, e sua mãe era Leonor Louise Cole, só que na época que ela engravidou, ela tinha 22 anos, e o bebê não tinha pai, né? E para abafar o caso, os pais de Louise decidiram registrar Theodore como seu filho, e, portanto, ele seria o irmão mais novo de Louise. Ocorreu que os pais, que na verdade eram seus avós, não eram tão amistosos. Ele foi criado vendo seu avô espancar sua avó inúmeras vezes. Agressões físicas e verbais eram meio que uma rotina dentro de sua casa.
Visando o evardice desse contexto, Louise se casou com John Cooper Budd e se mudou para outra cidade, levando o seu filho biológico junto. Na época, ele não entendeu porque ele tinha que se separar de seus pais e morar com a sua irmã, né? Na cabeça dele era isso. Então, na sua nova cidade, ele foi considerado uma criança tímida, solitária e bastante segura. Ele passava o tempo todo cuidando de seus irmãos e torturando animais, que é um comportamento doentio comum entre os psicopatas. Aos 21 anos, veio à tona o segredo de sua família, que na verdade os seus pais eram seus avós e sua irmã se tratava de sua mãe. E a notícia ela chegou como açoite para Ted, e que logo ele veio ser uma pessoa fria e obcecado em manter o controle absoluto de sua vida. Posteriormente, testes psicológicos atestaram que Ted sofria de um grave quadro de esquizofrenia, pois ele mudava de humor repentinamente, além de ser considerado uma pessoa impulsiva que não demonstrava emoções, saliente, histérica, de dupla personalidade. Ele era depressivo, continha um complexo de inferioridade, ele era imaturo, obsessivo, egocêntrico e com mania de perseguição. Todas as vítimas de Ted foram mulheres. Quando ele foi analisado por médicos, Ted disse que sentia ódio do sexo feminino por causa de sua mãe. E de modo ele escolhia meninas que pareciam que tinham semelhanças físicas com a dela, tipo cor de pele, cabelo, etc. Bud mantinha um padrão de modos de assassinato. Ele abordava as vítimas na frente de escolas, fraternidades, universidades, parques e fingia que estava com um pé ou com um braço engessado. E ele pedia então ajuda para as vítimas carregarem suas compras ou livros até seu carro. Ele utilizava um Fusca que artesanalmente não possuía o banco da frente e muito menos o trinco da porta. E como ele sempre agia de modo gentil com as vítimas e de um modo educado, não era difícil fazer com que as vítimas se dirigissem até o seu carro, já que elas tinham que deixar os objetos dentro do carro do assassino, elas acabavam deixando metade do corpo dentro do Fusca. E era nesse momento que ele se mostrava quem ele realmente era, que ele empurrava as vítimas e lá ele cometia os crimes, diversificando o modo que ele ia matá-las. Ted Bundy ele foi julgado no dia 7 de janeiro de 1980, em Orlando, pelo assassinato de Kimberly Leach. E ele não tinha mais nenhum jeito de se defender, e dessa maneira ele preferiu cooperar, né, com os investigadores e acabou confessando a maioria dos seus crimes. E de acordo com os detetives que estavam lá naquele dia, os relatos de Bud eram tão reais e detalhistas que parecia que ele estava revivendo cada assassinato que ele fez. E isso foi uma coisa meio doentia que as pessoas que estavam lá notou em Ted. E no dia da sua morte, no lado de fora da prisão, havia cerca de 2.000 pessoas. Essas pessoas estavam soltando fogos de artifício, dançando e cantando. E, e essas pessoas usavam camisetas, tinham placas e cartazes com diversas frases. E, por exemplo, uma frase que dizia Fry Bundy Fry, que significa frite Bundy frite, e Ted Barbecue, que significa churrasco de Ted. E as últimas palavras de Ted Bundy foram para sua mãe. Essas palavras ele acabou se desculpando por toda a dor que ele havia causado. E no final a gente acaba concluindo que Bundy era um odiador de mulheres. E ele acabou vitimando diversas ao longo da sua vida. E uma curiosidade é que no dia da sua morte foi uma mulher que assinou a cadeira elétrica e deu fim à vida de Ted Bundy. Uau! Passa o slide aí, por favor. Passa. Aí. A lei do feminicídio foi criada há 3 anos como uma qualificadora incluída ao crime de homicídio, quando praticado contra a mulher por razões relacionadas à condição de sexo feminino, como violência doméstica e familiar, menosprezo e discriminação. No Brasil tem como base a promulgação
da Lei Maria da Penha, que trouxe notoriedade para a violência contra a mulher. Mas mesmo tendo sido um grande avanço, a criminalização da conduta por si só não tem solucionado o problema. A cultura brasileira é de aumentar o rol de crimes ou as punições previstas, colocando o cargo do direito penal à resolução da criminalidade e dos problemas sociais. No caso do homicídio, por exemplo, o artigo 121 já contava com várias qualificadoras para punir o autor de um assassinato, como motivo torpe ou fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, traição, emboscada, entre outros tantos. Vale ressaltar que em todos eles, assim como nas mortes de mulheres, o direito penal só atua após a ocorrência do crime, quando na verdade seria necessário agir na prevenção. Falta ao Estado brasileiro trabalhar políticas públicas de prevenção e conscientização e investir nos meios de apoio e inclusão das mulheres violentadas que pretendem deixar ou já deixaram suas casas. Para reduzir de fato o índice de mortes entre mulheres nos próximos anos, o Brasil precisa de um desenvolvimento de estratégias de conscientização do agressor, implementação de políticas públicas e da prevenção, combate e apoio às vítimas, instalação de delegacias especializadas e ainda a criação de mais juizados de violência doméstica e familiar nas comarcas. É isso aí. É isso, galera. Essa foi a nossa apresentação sobre feminicídio. Espero que vocês tenham entendido. O grupo do primeiro F encerra por aqui. Muito bom, galera. Antes de aplaudir, até porque é um tema pesado, a gente não fica tão feliz em aplaudir e nem brinca. É pesado, é soco no estômago, mas nosso trabalho também é um pouco isso, né? Transitar por esses lugares inconvenientes, esses lugares chatos de se falar. A gente precisa fortalecer nossas emoções a partir dessas visitações que fazemos coletivamente, assim. A gente vai visitar o racismo, vai visitar a tortura, vai visitar o feminicídio. E aí, para a gente passar para o próximo grupo, que o tema está muito próximo desse, uma questão que vocês colocaram aí, meninas, sobre feminicídio, depois eu falo com o Felipe, depois eu falo com o Matheus. Primeiro eu quero agradecer por vocês terem trazido os moleques da hora, mas estavam voando aí. Então, esse trabalho é um trabalho de vocês, mérito de vocês aí. E sobre a questão do patriarcado, ou patriarcalismo, como vocês colocaram, é isso mesmo que a gente estava falando aqui, sobre homens do poder. Então, o homem ele é líder na igreja e não deixa a mulher ter a palavra. Ele é o professor que não deixa as meninas falarem sobre o tema feminicídio. Ele é, por exemplo, o político que não vota. Ele veta uma lei que favorece as mulheres. Então, o patriarcado é um sistema social, é um sistema de poder que o homem está no poder. A pirâmide é mantida. Então, o homem mais velho passa o poder para o filho mais velho, que ajuda o amigo dele que é brother. Enquanto isso, eles continuam sendo líderes das propriedades que eles vivem, que são as casas dele. Até pouco tempo haviam leis que não permitiam que a mulher fosse dona da própria terra, dona de um terreno. Então é luta das mulheres a favor de si mesmas e das suas crias também. Então, o feminicídio, como vocês trouxeram, é um crime específico. E aí eu queria destacar só um ponto para a gente passar para o outro grupo. É um neologismo, é um termo novo. A gente sempre ouviu falar em homicídio e crime passional. E isso tudo reduz um pouco a realidade que está por trás disso. Se o homem, enquanto homem que está no poder, mata a mulher porque ele é mais forte, porque ele tem uma arma, porque ele foi traído, ou porque ele quer voltar ao relacionamento, isso tem um modus operandi do homem contra a mulher. Então é importante a gente entender que as mulheres pensadoras, feministas, professoras, mesmo as anônimas, mesmo aquelas que não estão com esses títulos, também criam termos, criam palavras, e esse termo feminicídio, ele é um termo, hoje é muito usado, mas não havia, e isso acaba deixando mais branda a pena. Então não tem crime, matou porque ele amava, um crime passional ligado à paixão. O feminicídio coloca o cara numa outra situação. Então é importante a gente colocar que esses novos termos significam que existem novos agentes sociais, uma advogada que não havia, uma presidenta que a gente não teve, né? E aí mudou muita coisa para as mulheres, uma diretora mulher. Então, por exemplo, essa questão que a Giovana colocou, quando bate para a coordenadora disso, bate de uma maneira, mas para uma diretora mulher também bate de outra maneira, porque ela tem aquela necessidade. Então, eu acho que a gente precisa incentivar nossas amigas, nossas alunas, a estarem nesses lugares de poder. Líder de
líder de grêmio, vereadora, presidenta, beleza? Então a gente vai passar agora para um caso para as meninas poderem finalizar, né, o nosso webinar de hoje. Gostaria de aplaudir, né, o aplauso em público aqui para todos. Vamos né, aplaudir deixar porque aquele homem ruim registrado. morreu. Vamos lá, Patrick, né? Vamos aplaudir porque aquele homem ruim morreu, gente. Acho que a Liza, você queria falar, né, Liza? Eu queria. Então, a gente ia passar um vídeo sobre o caso do Ted, né? Só que o vídeo saiu sem som. Aí, tipo, tem a legenda, então, na minha opinião, daria para mostrar. Mas a Kathleen falou que é melhor, tipo, a gente mandar o link no grupo lá de Sociologia e quem se interessar assiste. Então, quando eu terminar aqui, a gente manda lá e aí quem estiver interessado pode acessar. Eu ajudo vocês. A gente coloca um termo lá de destaque, coloca lá desigualdades e o vídeo da Giovana, feminicídio e o vídeo de vocês. Complemento, galera. Esses vídeos